Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula do livro Mentes Depressivas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro faz parte dos estudos da mente, né? E como eu mostrei para vocês na nossa primeira aula, ele é composto de 13 capítulos, e hoje a gente vai estar abordando esse segundo capítulo aqui, que trata da depressão enquanto epidemia moderna, tá? E esse capítulo ele começa com uma reflexão sobre o porquê que a depressão tem sido uma epidemia, considerada cada vez uma doença mais constante na nossa sociedade, no nosso mundo atual. Mas antes de entrar na reflexão do capítulo, eu vou compartilhar uma notícia da Organização Mundial da Saúde, tá? Que fala sobre a depressão ser uma das condições de saúde mental mais alarmantes do século XXI, com mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo com esse transtorno, sendo que esse número tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. No Brasil, estima-se que cerca de 5,8% da população enfrente a doença, o que é muita gente, tá? O pessoal considerando o número de pessoas aqui do país, e o nosso país tem um dos índices mais altos de todo o mundo. E aí o livro fala sobre essa epidemia se cada vez mais frequente, né, como a gente pode ver pelos números, e ela tem uma duração maior, sintomas mais graves e aparecem cada vez mais cedo. Então, cada vez mais essa doença tem ganhado contornos ainda mais preocupantes, seja pelo número de pessoas que apresentam transtorno, seja pela duração da doença, seja pelo impacto e sintomas que ela traz nos mais diversos aspectos, físicos, comportamentais, sociais, profissionais, chegando até mesmo à questão da ideação suicida, e ela aparece cada vez mais em idade mais jovem. Agora, os números, inclusive na infância, na adolescência, também têm aumentado. E isso tudo fica ainda mais preocupante, tá, gente? Quando a gente pensa no seguinte ponto de atenção: esse número, por mais alto que seja, ele ainda está subdimensionado, seja pelo fato de muitas vezes as pessoas terem depressão, mas a Organização Mundial da Saúde, o nosso sistema de saúde não ter sido notificado, porque a pessoa não está em nenhuma forma de tratamento, não é uma doença diagnosticada e tratada, infelizmente. Então, esse número acaba não sendo computado, ou por às vezes esses dados refletirem apenas as formas mais intensas da depressão, sendo que a gente vai ver mais à frente que existe um grande espectro de doenças que compõem, de faixas de humor que compõem o estado depressivo, tá? Mas é interessante a gente pensar nesse primeiro ponto que quando a gente entende a depressão como uma epidemia, como uma doença, a gente cada vez mais reforça a importância de que a pessoa que tem depressão não tem culpa. Não soaria absurdo para vocês ouvirem que uma pessoa que tem um câncer é culpada, para uma pessoa que tem uma doença do coração é culpada? Então, da mesma forma, uma pessoa que enfrenta a depressão não é culpada. A gente tem que sair muitas vezes dessa visão estigmatizada e preconceituosa que a pessoa com transtorno da depressão enfrenta. Então, aqui a gente traz alguns exemplos muito ruins mesmo, mas que esse estigma traz. Muitas vezes, aquela pessoa que está passando pela depressão, ela é vista por uma sociedade extremamente preconceituosa como uma pessoa desleixada, desocupada, mal-humorada, quando na verdade aquela pessoa está com dificuldade extrema de se cuidar, de estar cansada, está num estado de exaustão, a cabeça não está pensando direito, a pessoa não quer interagir, quer ficar cada vez mais isolada. Aquela pessoa é vista como pessimista, como fraca, como preguiçosa, quando na verdade não é nada disso, é porque a gente julga e julga errado e julga demais. A pessoa na verdade está sem esperança, está sem energia, está sem vibração, ela está exausta física e mentalmente. Muitas vezes a gente julga como mimimi, como querer chamar atenção, como querer fazer drama, quando na verdade a pessoa está pedindo por ajuda, quando ela está falando, eu não estou conseguindo sozinha, eu não estou bem. E aquela pessoa muitas vezes é julgada quando ela deveria ser amada, ser amparada, ser acolhida. E a gente precisa entender que a pessoa que está sofrendo da doença não é culpada por sofrer, e que o conhecimento é uma grande ferramenta para a gente combater esses estigmas e esses preconceitos.
E dentro do livro, dentro da continuação desse capítulo, a doutora Ana Beatriz fala um pouco, começa a abordar um pouco as várias faixas de humor que compõem o estado depressivo. Esse ponto vai ser mais abordado no capítulo que vem, que é a depressão, as diversas fases da depressão, em que a gente vai entender os diferentes tipos de depressão que existem, a gente vai conseguir abordar um pouquinho mais desses estados de humor característicos, mas esse espectro, nessa primeira pincelada, ele vai desde aquela depressão mais intensa, com sintomas mais graves, tanto em intensidade quanto em frequência, que muitas vezes levam a um completo abatimento, prostração, a uma ideação suicida muito forte, até os estados de euforia, de mania, que, por exemplo, são polos extremos ali do transtorno bipolar, que também tem características de transtornos desse espectro de humor. Então, a doutora fala dessas várias faixas e ela traz para a gente o que ela divide em blocos sintomáticos da depressão. Esses blocos, vamos entender um pouquinho disso, tá? Na experiência clínica dela, a doutora Ana Beatriz, ela dividiu esses blocos sintomáticos da depressão em quatro grandes blocos que falam dos sintomas de humor, das disfunções cognitivas, físicas e comportamentais. Além disso, que a gente vai entender um pouquinho mais do que caracteriza cada uma dessas disfunções, ela fez um exercício que no livro, tá? E aí eu vou provocar a curiosidade de vocês para todo mundo ficar estimulado a ler o livro. Mas ela traz 51 estados representados por frases de modo ilustrativo, de modo que seja de uma linguagem de fácil acesso para a gente, tá, pessoal? De 51 aspectos que compõem esses diferentes blocos, que são muito comuns nas pessoas que apresentam a depressão. Então, ela fala para a gente se autoavaliar, não com a pretensão de ser um terapeuta, não com a pretensão de ser um psiquiatra, mas para a gente também trabalhar esse autoconhecimento e ver com qual frequência, com qual intensidade esses sentimentos expressados pelas frases listadas estão presentes. Então, ela fala, né? Ela traz 51 e ela fala: olha, se tiver mais de 35 que se apresentam de verdade e que estão ali acontecendo há 2 semanas ou mais, que seja mais um ponto de atenção para a gente buscar ajuda. Aqui eu não trago os 31, os 51, tá, gente? Primeiro, por uma questão aqui do nosso encontro ter mais ou menos um tempo ali razoável, até para a gente conseguir absorver mais do que os pontos de reflexão trazem para a gente, como também para atiçar a curiosidade de vocês e fazerem vocês lerem esse material que é muito rico e que traz essa ferramenta de autoconhecimento muito importante, tá? Então, agora a gente vai passar por um pouco do que caracteriza esses blocos e exemplos dessas frases, tá? Primeiro quadro são as disfunções de humor, que a gente está falando aí de alterações de humor, de autossabotagens e do que a gente chama de perda de briga. O que isso quer dizer? Nas alterações de humor, muito frequente o sentimento de infelicidade, de desesperança, de você se sentir pouco valorizado, pouco aproveitado, se você se sentir muitas vezes culpado por aquele sentimento. Às vezes você não enxerga nenhum aspecto óbvio, nenhuma razão imediata para aquela sensação, mas você está se sentindo mal, está se sentindo desestimulado, está se sentindo triste de forma intensa, de forma constante, e você se sente culpa por sentir o que você está sentindo. Isso é muito frequente nessas disfunções de humor, assim como a baixa estima, a baixa confiança. Na autossabotagem, muitas vezes a pessoa com transtorno apresenta uma irritabilidade, uma agitação tão intensa que não é nem aparente para os outros o estado depressivo que ela está. E ela faz isso, desse estado de agressividade, de irritabilidade, de forma consciente ou inconsciente mesmo, mas é uma autossabotagem, porque muitas vezes faz com que a pessoa e os outros não percebam tão facilmente que aquela alteração de humor aparentemente não relacionada com a depressão é sim uma manifestação desse estado de humor. E por último, aqui a gente fala da perda do brilho, né?
é um desinteresse e um tédio muito grande com as atividades do dia a dia, com as obrigações do dia a dia, e muitas vezes até com o que costumava ser fonte de prazer intenso. Então, por exemplo, uma pessoa que ama viajar, às vezes ela está tão desinteressada que nem viajar está motivando ela. Ou de repente uma pessoa que adora cozinhar, aquela pessoa perde a vontade de fazer aquela atividade, coisas que muitas vezes estão relacionadas a algo bom, a algo prazeroso, não trazem aquele mesmo entusiasmo que outrora traziam, tá? E aí, alguns exemplos, né, dentro dessas 51 frases que eu comentei agora há pouco, a gente traz aqui, tá? Experimento sentimentos de tristeza e infelicidade constantes. Sinto-me desinteressado por tudo e por todos. Perdi a motivação e o prazer por atividades que antes me estimulavam. Então, esses são exemplos de sentimentos, de comportamentos, de pensamentos que foram trazidos à doutora Ana Beatriz ao longo da experiência clínica e que ela traz aqui como exemplos de características, de pensamentos, de colocações que as pessoas que têm a depressão muitas vezes enfrentam no seu estado de humor. No bloco das disfunções cognitivas, a gente subdivide aqui na questão dos pensamentos e do grande dispêndio de energia. Quando a gente fala de pensamento, a gente fala muitas vezes da dificuldade de se concentrar, de ter atenção. Muitas vezes isso dificulta o próprio processo de aprendizagem, porque quando a gente pensa num processo de aprendizagem, primeiro você tá atento a alguma coisa, você se concentra naquela coisa para você conseguir absorver aquele ensinamento, aquela percepção e de fato conseguir memorizar. Então, quando você tem dificuldade de atenção e concentração, muitas vezes você tem muita dificuldade de aprender, de desenvolver alguma atividade, porque literalmente a sua mente está desconectada daquilo. E o grande dispêndio de energia, uma ilustração é que todo tipo de decisão vira o mais complicado de um lema. Então, ela traz como exemplo, às vezes, uma decisão de com que roupa eu vou, ou o que que eu vou almoçar hoje, que são tarefas cotidianas, né? Você precisa trocar de roupa, você precisa se alimentar, e aquilo vira um grande problema que causa um sofrimento intenso, e a sensação constante de que existe como se fosse uma paralisia funcional. Tudo te demanda tanta energia que você fica meio prostrado, seja nas atividades ou nas emoções cotidianas que a gente tem ali que lidar no dia a dia de fato. E aí, exemplos, né, de casos, de frases, sentimentos relatados, né, por pacientes que enfrentam esse tipo de disfunção são: tenho pensamentos negativos constantes. Minha mente é dominada por fases recorrentes e intrusivas do tipo: não sou capaz, sou um peso para todos, seria melhor se eu não existisse. Percebo redução na minha capacidade de leitura e compreensão de conteúdos novos. E aí, gente, é válido a gente comentar do quão pesado é isso, né? Aí, pegando o exemplo aqui da primeira frase, você pensar o tempo inteiro sobre si mesmo que você não é capaz, que você é um peso, que seria melhor que isso não existisse. Que tipo de mensagem a gente está mandando para o nosso corpo, né? Que tipo de mensagem a gente está mandando para a nossa mente? Então, isso é um sinal de alerta. A gente precisa, sim, entender que a depressão é uma doença séria que demanda tratamento, que demanda ajuda, antes que ela desencadeie outros tipos de doença, como essas disfunções físicas aqui que a gente vai comentar. Então, a gente fala no grupo de disfunções físicas questões relativas a hábito, a exaustão e a físicas diferentes. Então, hábito muitas vezes são sinais, qualquer extremo, uma alimentação compulsiva, excessiva, ou uma perda súbita de apetite, um sono excessivo ou uma insônia constante, a redução de libido, seus hábitos são alterados, seja eles, como eu falei, de alimentação, de sono, de questões sexuais, até outros hábitos do dia a dia, sua frequência na atividade física, enfim, uma série de aspectos que são alterados
a questão da exaustão, né? Tudo te demanda tanta energia que você sente fisicamente uma fadiga física e mental, e até pequenas tarefas, às vezes o ato de você acordar de manhã, escovar o dente, tomar um banho, lavar o rosto, tomar seu café da manhã, isso te demanda tanta energia que parece ser uma coisa por vezes até mesmo impossível. E muitas vezes essa depressão ela é uma porta de entrada para várias outras doenças, seja começando com dores aparentemente sem causa específica, então, às vezes manifestando em dores abdominais, dores de cabeça, dores no corpo de forma geral, que quando você vai investigar não tem uma razão aparente, muitas vezes estão ligadas à depressão, e muitas vezes a depressão é porta de entrada para outras doenças, porque ela te traz tanto abatimento que vai enfraquecendo, inclusive, seu sistema imune, que vai enfraquecendo as células do seu corpo com esses pensamentos negativos, com essas mensagens sempre tão pesadas que a gente vai enviando para si mesmo. Então, você acaba sendo acometido por vários outros tipos de doença que acabam encontrando uma brecha para se instalar através desse estado depressivo que debilita o organismo como um todo. E aí, exemplo de frases, tá, pessoal? Que a gente traz aqui, que estão no livro, nota alterações intestinais. Às vezes tem uma intensificação da prisão de ventre e às vezes tem um episódio de diarreia. Não sinto capacidade física de iniciar ou dar seguimento a nenhum tipo de atividade física. Tem infecções de repetição com maior frequência. E aí, pessoal, mais uma vez ilustrando a debilidade do nosso sistema imune, a dificuldade de fazer coisas que demandem nossa energia, como eu falei da atividade física aqui, ou alterações nos nossos hábitos, seja esses hábitos comportamentais nossos, ou até do nosso fluxo natural do corpo, como a questão da alteração intestinal. Então, assim esses aspectos também são muito presentes ali quando a gente fala do estado depressivo. E por fim, a gente trata das disfunções comportamentais, tá? Que é esse quarto bloco sintomático aqui, que afetam muitas vezes a nossa aparência, a nossa desorganização física, ambiental, mental e nosso comportamento mais isolado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da aparência, tudo está demandando tanta energia que a gente deixa de lado, deixa em segundo plano a nossa limpeza, o nosso autocuidado, a nossa questão de nos arrumarmos, de nos escovarmos nosso dente, pentearmos nosso cabelo, toda essa questão da nossa aparência deixada em segundo plano. Muitas vezes a gente está em tamanha prostração, tamanho abatimento que até as coisas ao nosso redor, ao nosso ambiente, vão ficando descuidadas. Hábitos que a gente tinha, por exemplo, com a nossa vida financeira, a gente não tem mais, a gente não toma mais o mesmo cuidado, não anota, não tem atenção para o pagamento que precisa ser feito em determinada data, vive um ambiente caótico. Então, é uma desorganização mental que muitas vezes é manifestada no nosso ambiente físico e nos nossos hábitos com a vida em sociedade, como é, por exemplo, o pagamento de contas e o controle da nossa vida financeira. E por fim, tá, gente, essa questão do isolamento. A gente vive, como eu falei agora há pouco, ainda numa sociedade muito preconceituosa, muito estigmatizada. Isso tem melhorado ao longo do tempo, tá? Mas infelizmente ainda é muito presente. E a pessoa, além de enfrentar as próprias dores, fica mais isolada mesmo, evita sair de casa, seja pela energia que aquilo demanda, ou pelo medo do próprio julgamento, porque ela se julga, e medo do julgamento dos outros. E aí, estando em casa, muitas vezes essa pessoa permanece muito tempo deitada, não faz coisas produtivas, não aproveita o tempo ali para resolver alguma questão, mesmo que seja de casa, ela fica muito tempo em casa sozinha e com um comportamento que reforça aquele abatimento, muitas vezes estando muito deitada, não necessariamente conseguindo dormir, mas naquele estado ali de inércia, de prostração, que é muito, muito nociva para ela. E aí, aqui nos exemplos de comportamento, tenho sido negligente com as minhas responsabilidades. Quando estou em casa, isolo-me no meu quarto e evito qualquer forma de contato. Ajo como se o mundo fosse um lugar ameaçador e hostil.
E quando saio de casa, eu não vejo a hora de retornar. Tenho pensamentos de morte ou suicídio. E nesse último vale aqui enfatizar, tá, gente? Por que que a gente bota suicídio não é pensamento de morte, sim. Mas eu tô falando que assim, muitas vezes a gente precisa caracterizar um pouquinho. Na depressão, existem pensamentos de suicídio, que é o pensar em cometer o ato de se matar, mas muitas vezes existem também os pensamentos de morte, que a pessoa ainda não está no nível de pensar em se matar, mas já aparece pensamentos do tipo: seria melhor se eu não estivesse aqui. Ou de repente, poxa, se eu morrer, tudo bem, morri. Então, são pensamentos de morte que ainda não estão no ato de se matar, mas em uma relação com a ideia da morte, que é uma relação que demanda atenção, uma falta de valor, da percepção de valor da sua própria vida. Então, isso é sim um super sinal de alerta, tá, pessoal? E como a gente vai ver no próximo capítulo, tá? A depressão ela se apresenta em diferentes faces. Então, existe sim a depressão clássica que a gente vai abordar, mas existe dentro daqueles espectros do estado de humor. Existem várias facetas da depressão que passam pela bipolaridade, passam pela distimia, passam por uma depressão que muitas vezes está relacionada a um evento traumático. Então, assim, ela abrange vários e vários espectros que a gente vai precisar entender até para que a gente conheça, né, gente? Porque a maior ferramenta que a gente tem de se ajudar e de ajudar os outros é o autoconhecimento, porque é uma frase que eu gosto, que eu uso muito na minha vida e que eu gostaria de fechar a aula de hoje falando é: a gente só trata aquilo que a gente sabe que tem. Então vamos tentar abrir os nossos olhos, fazer uma autoavaliação, olhar com mais cuidado também para quem está ao nosso lado e entender que a depressão como doença demanda ajuda, demanda tratamento e isso não é nem deveria ser vergonha para ninguém, nem culpa de ninguém. Tá bom, gente? Então, a gente se encontra no próximo mês. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.